Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Pastor Abraão. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Jussiele da Silva Monteiro, pode me chamar de Jussiele, de Jussi Monteiro. Eu sou natural da Bahia, casado com um pastor aqui de Itabaiana Oeste e sou formada em psicologia, sou psicóloga. Me formei no exterior, vi que hay personas por aquí que hablan español, ¿no? Pastor, cuando saludó, escuché algunos que hablaban. Bueno. Estudié en Perú y aquí en Brasil, convalidé mis estudios en la Universidad Federal de Pernambuco. E aqui no Brasil também estou atualmente fazendo a pós-graduação em Psicologia da Família, mas tenho formação também em Psicopatologia e em Terapia Cognitivo-Comportamental, em Terapia Obesidade e em Terapia focada para obesidade e emagrecimento. Ah, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois transtornos que a gente observou nos últimos anos um aumento muito gigante de diagnósticos, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São os dois transtornos, o TEA e o TDAH, né? Que são os dois transtornos que mais tiveram crescimento nos últimos anos. E aí a grande pergunta é, houve um acréscimo de diagnóstico porque mais pessoas começaram a nascer com esse transtorno, ou mais adultos começaram a aparecer com esse transtorno, ou, na verdade, a gente está tendo um equívoco na hora de entregar o diagnóstico, nós como profissionais da saúde mental? Essa é uma pergunta que tem ainda estado como incógnita no nosso meio, né? Inclusive entre profissionais, de talvez não ter uma resposta exata. É um equívoco na entrega do diagnóstico, é um aumento, talvez, realmente de diagnóstico, porque a ciência está avançando, o conhecimento está avançando, e de fato a gente tem esses transtornos, só que antes a gente não conhecia, não tinha um conhecimento na área da psicopatologia. Então há ainda essa pergunta, justamente porque a ciência, para chegar a uma resposta exata, a gente sabe que leva pelo menos 10 anos para que a ciência possa afirmar algo, né? Então hoje a ciência ainda não tem uma posição exata sobre essa questão do TEA e do TDAH. A gente tem visto aí já muitos estudos que têm aparecido mostrando que o uso excessivo de telas pode estar provocando os mesmos sintomas que há no quadro de TEA e no quadro de TDAH. Por exemplo, crianças que se expõem, a gente tem muitos estudos sólidos já que mostram isso, que crianças que se expõem em demasia às telas desde da primeira etapa do desenvolvimento, a gente observa que elas aparecem com os mesmos sintomas que um quadro de TEA, por exemplo, assim como um quadro de TDAH, pela questão da hiperatividade e do déficit de atenção, né? São sintomas muito parecidos. Inclusive, tem alguns estudos, eu trouxe aqui alguns para vocês verem, que a gente consegue observar por meio desses que eu trouxe, mas de inúmeros estudos mais que a gente encontra ali, é, que são estudos sólidos, né, bem validados pela ciência. A gente encontra ali nesses estudos que há uma correlação entre o TEA e o TDAH, que quer dizer que são normalmente transtornos que são comórbidos, ou seja, quando há presença de um, há a presença do outro, né? Então, se observa que há uma frequência gigante aí na comorbidade de TEA com o TDAH. São sintomas que não são parecidos, poderíamos dizer assim, porque a questão do TEA, a gente vai ver aqui que ele compromete três áreas, poderíamos dizer assim, né? A gente chama de tripé, que o TEA afeta, e o TDAH, ele afeta a questão do déficit de atenção, né? A atenção é uma função executiva que nós temos e que é comprometida no caso de TDAH. Pode ou não, na verdade, né? Porque o TDAH, ele tanto pode ser visualizado na questão do déficit de atenção, como no lado da hiperatividade, né? Que é uma questão motora e cognitiva também, porque se visualiza através de pensamentos acelerados, né? Então, o TDAH, ele pode se visualizar nessas duas áreas do comprometimento dessa função executiva, que é a atenção e hiperatividade. Pode ser ou, que quer dizer que eu posso ter o comprometimento atencional ou não posso ter comprometimento atencional, ter só o comprometimento hiperativo, impulsivo, ou posso ter os dois, que a gente chama de subtipo misto. São três subtipos, né, no TDAH. A gente vai se estender ainda mais um pouquinho ao decorrer dessa aula sobre essa questão do TDAH. Então, os sintomas, eles não são parecidos, mas normalmente a gente encontra aqui pacientes que têm TDAH
ou que tem TEA, a gente já investiga um desses dois transtornos, né? Se tem TEA, a gente já investiga TDAH. Se tem TDAH, a gente já investiga TEA, porque normalmente andam juntos, né? Não é obrigatório para que isso aconteça, né? Mas há uma correlação entre o aparecimento desses dois transtornos. Então, o uso excessivo de telas traz muitos sintomas parecidos aos sintomas do TDAH, por exemplo, né? TDAH, a gente tem um comprometimento atencional e uma criança que se expõe demais a telas, ela pode ter essa questão também afetada, né? Pode ter esse comprometimento atencional também, né? A criança que se expõe demais a telas, ela também pode ficar muito hiperativa, né? Pode também apresentar dificuldade ou um pouco mais de retardo em relação à questão da fala, né? Mas isso não é, detalhe, isso não é lei, isso não quer dizer que é causalidade, isso quer dizer que se eu assisto demais televisão como criança, eu vou ficar desse jeito. Isso aqui não é causalidade. A gente tem, quando a gente fala de estudos científicos, a gente fala dessas duas palavras, causalidade e correlação. São diferentes uma da outra. Causalidade quer dizer que porque eu fiz isso, eu desenvolvi isso. Aqui a gente não fala disso aqui, certo? Não é porque a criança assiste tela que ela vai desenvolver os mesmos sintomas de um quadro de TEA e ou TDAH. Ok? Me acompanham aí. Se vocês forem tendo perguntas, vocês podem colocar no chat, tá? Em algum momento, se eu ler ou se me derem a oportunidade, eu vou lá tentar responder. Então, isso é causalidade. Vamos pensar aqui um exemplo prático. O que é causalidade? Tomo esse copo de água e os meus rins ficam hidratados. Isso quer dizer, a causa dos meus rins estarem hidratados é eu estar tomando água com uma boa frequência. Isso é causalidade. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente não tem uma causa específica. Quer dizer, se eu assistir tela, eu não vou, em excesso, quando criança, eu não vou desenvolver um transtorno por conta disso. Mas pode ter uma correlação. Isso quer dizer que pode estar relacionado o fato da criança estar se expondo demais a telas e desenvolver os sintomas desses transtornos, né? Então, isso pode acontecer sim. Beleza? Muito bem. O que a gente observa em relação ao transtorno do espectro autista é que os dados mais recentes sobre esse transtorno apontam uma prevalência de 27,6 casos do transtorno a cada 1.000 crianças de até 8 anos. O que a gente poderia chegar à proporção de uma criança para cada 36. Isso quer dizer, em meio de 36 crianças, uma tem o diagnóstico de TEA. Então, há uma prevalência muito alta, né? Mas quando a gente fala ainda de prevalência em relação a TEA e TDAH, o TDAH ainda tem uma prevalência maior do que o TEA. E a questão do TDAH se visualiza mais no público masculino, né? Mas a prevalência ainda é maior que o TEA. Vejam aqui o que essa escritora Renata Famoso conta, né, em relação a descobrir que o seu filho Noah tinha esse transtorno, né, que era autista. Ela disse assim, olha, é óbvio que eu não desejava que ele tivesse o transtorno, mas receber a confirmação desse fato funcionou como uma lanterna naquele momento. Eu finalmente soube que teria uma luz para nos ajudar a trilhar esse caminho. Isso que a Renata disse a respeito do diagnóstico que ela recebeu do filho dela. Muito linda essa fala da Renata, né? O que a gente visualiza muito é um número grande de pais ou cuidadores que não aceitam o diagnóstico. Entendem ou interpretam que o diagnóstico é um problema, por isso rejeitam ou tentam talvez negar, né, aceitar esse transtorno. E algo que eu, como profissional e como ser humano, visualizo, como ser humano eu digo porque eu também tenho minhas questões psicológicas, meus familiares também têm, né? Então, enquanto profissional, enquanto pessoa, como ser humano, eu entendo que o diagnóstico, ele não é uma condenação, eu entendo que ele é uma convocação, que quer dizer que eu recebo o diagnóstico do transtorno mental, ou recebo ali a minha psicopatologia, ou do meu filho, ou do meu parente, e entendo que aquilo ali é uma convocatória para que eu possa me engajar no tratamento. Não é uma condenação para eu entender que sou aquilo ali e que estou frito e estou perdido e sou pior que os demais, é melhor não aceitar, ou se meu filho tiver esse transtorno, ele nunca vai ser como os demais. E de fato não vai ser como os demais, vai ser diferente, né? E quem é igual nesse mundo? Essa é sempre a minha pergunta quando eu recebo os meus pacientes, né? Que tem dificuldade de aceitar, talvez,
algum transtorno, me traz isso aí, e qual é a questão, né? Aí chegou a notificação aqui. Tá tudo certo, né? Estão me ouvindo bem? Estou indo Ótimo, bem. ótimo. Então, a questão é exatamente essa, né? Há muitas pessoas que se perguntam, né? Ou traz essa questão, né? Poxa, agora o meu filho não vai ser como os demais. Então, o que eu sempre trago é, e você que não tem o diagnóstico, você é como os demais? Então, todos temos as nossas diferenças. A grande questão é, a pessoa com TEA e com TDAH, ela vai ter um funcionamento diferente. Sem essa lanterna, sem ter o diagnóstico, você vai ter muito mais dificuldade de trilhar o caminho, porque você não vai conseguir enxergar os obstáculos e não vai conseguir também enxergar as possibilidades que há nesse caminho. Entende? Se eu estou no caminho escuro, imagina aí uma trilha que você está fazendo. Se você estiver em completa escuridão, óbvio que você vai ter uma série de dificuldades para você chegar até o seu destino final. Mas se você tiver com uma lanterna, você vai conseguir visualizar as pedras, os buracos e vai conseguir visualizar também os caminhos alternativos para chegar nessa trilha. Igualmente é a questão do transtorno mental, né? Quando se fala de TEA ou TDAH, a gente visualiza o diagnóstico como um mapa, né? Eu entendo que agora eu sei como me portar e eu sei como agir. Aproveito para falar, por exemplo, sobre mim, né? Que é sempre importante gente, ou interessante a gente trazer experiências pessoais, né? Para talvez facilitar mais a compreensão. Eu tenho TDAH. E tenho TAG também, né? Tenho esses dois transtornos como comorbidade. E já tive TEPT também, né? Foi através de uma situação estressante que eu passei e eu desenvolvi o transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu sei o que é lidar na prática com o transtorno mental. E o que eu percebo é que quando a gente recebe um diagnóstico, no meu caso, quando eu recebi esses diagnósticos, o que eu mais fiz foi me interessar em conhecer mais detalhes sobre esse transtorno e o que fazer para não ter tantos prejuízos. Porque eu vejo aqui, tá? A questão do. Quando eu soube, por exemplo, que eu tinha TDAH, eu sempre fui muito atrasada e desorganizada em relação aos meus horários, né? Hoje eu sofri para chegar aqui pontual. Mas eu nem consegui chegar tão pontual, né? Acho que eu entrei aqui umas 4h05. Eu sempre tive muita dificuldade com horário, com organização de tempos. E antes disso, eu achava que é porque eu realmente era uma preguiçosa ou uma desorganizada. Depois que eu descobri que eu tenho transtorno, eu entendo que talvez seja por essa questão mesmo, atencional, eu vou me perdendo, embolando as atividades, fazendo um monte de coisa durante o dia, porque eu tenho também o fator hiperatividade, eu tenho um subtipo misto, né? Então, eu vou fazendo um monte de coisa, quando eu percebo, eu já me perdi. E aí, no horário, né? E aí, às vezes, eu entendo que isso é por conta do transtorno. Aí tá, eu só vou me acomodar e cruzar meus braços e dizer, não, é por causa do TDAH que eu sou desorganizado. De forma alguma, eu nunca visualizei desse jeito. Eu entendo que o TDAH traz esse comprometimento atencional, trazendo prejuízo na questão da organização dos meus horários. Então, o que eu faço? Eu me esforço para gerir, para gestionar bem o meu tempo, para eu não ter problema e nem trazer problema para os demais que convivem comigo, porque é um problema para quem convive comigo. Então, eu faço todos os esforços todos os dias, usando diferentes alternativas, por exemplo, o celular, o alarme, para conseguir me lembrar dos meus compromissos e não atrasar. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou usando o conhecimento que eu tenho como mapa desse transtorno para eu não ter tantos prejuízos funcionais. Então, compreendo que o transtorno mental, o diagnóstico do transtorno mental não é para eu me acomodar, cruzar os meus braços e justificar as minhas falhas, os meus erros, os meus prejuízos, os meus atrasos no transtorno, mas eu devo todos os dias me esforçar dentro da terapia, por exemplo, que é o que eu faço, terapia, para conseguir gestionar melhor o meu tempo e a minha vida e não ter prejuízos funcionais. Me entendem? Então, cada vez que você vê alguma diferença, né, se você visualizar aí questões talvez diferentes no seu filho, no seu parente, no seu familiar, não entenda que aquilo ali vai fazer ele ser o patinho feio da escola, da sociedade, da igreja. Olhe para aquilo ali como o diagnóstico como um mapa mesmo, para você conseguir trilhar esse caminho aí dessa psicopatologia, né? A cantora australiana Cia, de 47 anos, ela divulgou que foi diagnosticada com autismo e ela disse assim, olha o seguinte, por 45 anos eu pensei, tenho que colocar o meu traje humano. E somente nos últimos 2 anos me tornei completamente quem sou. Olha só. Isso acontece muito dentro da questão do TEA, justamente por conta
do comprometimento social, né? O indivíduo que tem transtorno do espectro autista tem muita dificuldade, por exemplo, em fazer a troca recíproca do contato socioemocional. Então, é muito difícil, né? E aí, quando a cantora a australiana disse que ela precisava colocar o traje humano dela, imagino que é porque ela tinha que forçar a barra, né? Tentar ser sociável, a simpática, gentil, agradável. E quando o transtorno trazia prejuízos para ela, o suficiente de talvez limitá-la, né, nessa questão da socialização, que é muito difícil, né? A, Quando eu falei sobre a questão das etapas de desenvolvimento, a gente entende que, a nível neurológico, a gente tem algumas janelas de desenvolvimento, né? E a primeira delas vai até os 2 anos de idade. O que que acontece? Se eu descubro que o meu filho tem um diagnóstico de TEA, TDAH ou qualquer outro, nas primeiras janelas de desenvolvimento, talvez na primeira não tenha tanta facilidade de receber o diagnóstico. TEA talvez, mas TDAH não. Há uma dificuldade maior. Eu, particularmente, não gosto da ideia de diagnosticar com TDAH crianças muito pequenas, né? Porque às vezes tem muitas questões que a gente pode se confundir ali com parte normal da vida da criança, né? Do desenvolvimento dela. Claro que tem coisas que chamam a atenção, né? Mas mesmo assim a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência e cuidado, né? Em relação ao TEA, já há uma facilidade maior, justamente porque se espera, por exemplo, que uma criança de até 2 anos já fale algumas palavras, pelo menos algumas, não frases inteiras, mas pelo menos algumas palavras. Se espera também que uma criança de até 2 anos já consiga socializar, fazer contato com outras crianças. Mas no caso de um TEA de um nível 3, por exemplo, mais avançado, a gente vai ver que aquela criança ela vai, talvez no nível 3 não falar nenhuma palavra até os 2 anos. Não vai falar nenhuma palavra, não vai conseguir socializar de forma alguma, não vai fazer contato visual, vai ter muito prejuízo aí nessa questão da troca recíproca, inclusive com os cuidadores, né? Os pais, por exemplo, né? As pessoas que fazem mais contato com aquela criança. Inclusive, com essas pessoas, elas vão ter dificuldade também. Então, já dá para a gente visualizar alguma coisa aí em relação ao TEA, justamente por conta desses comportamentos que são muito fora da linha do que é normal. Olha aí as aspas. Normal, viu? Normal, porque na verdade a gente não tem um conceito estruturado para o que é normal. A gente entende na nossa sociedade que o que é normal é uma criança até os 2 anos já falar algumas palavrinhas, né? Então, a criança que tem dificuldade com isso, a gente já pode aí estar, talvez, ficando atento a essa questão. Aí, o que que acontece? Se eu descubro que a minha criança, na primeira ou na segunda janela de desenvolvimento, tem alguma questão com TEA ou TDAH, eu vou já buscar a intervenção e essa intervenção precoce vai trazer resultado mais positivo, entende? Se o tratamento tardio chega para um indivíduo, a gente vai visualizar muito mais dificuldade, por quê? Porque a questão com o nosso cérebro, imagina aí, de forma assim muito, talvez básica e muito simples para você tentar entender. O cérebro, imagine ele como a gelatina de um bebê, algo muito molinho, muito flexível. Então, se eu pego uma criança com questões de socialização, com dificuldade na fala, enfim, com todos aqueles sintomas do TEA, e aproveita essas janelas de desenvolvimento, o cérebro dela ainda está muito flexível, vai ser mais fácil de fazer adaptações, inserir comportamentos, reestruturar outros comportamentos, vai ter muito mais facilidade. Agora, se eu pego um cérebro de um adulto ou de um adolescente, aquele cérebro vai estar mais sólido, já não vai estar tão flexível como uma gelatina, por exemplo, entende? Vai estar mais durinho, né? Imagina um coco, mais durinho mesmo. Você percebe até pelo crânio da criança, né? Que o bebezinho ali até os 2 anos, o crânio dele ainda é essa partezinha aqui de cima, ainda é mais molinho, mais suave, poderíamos dizer assim, né? Então, é natural que esse órgão que está em desenvolvimento ainda seja mais flexível a possíveis mudanças, me entende? Agora, se eu pego um cérebro que já está mais firme, mais estruturado, obviamente que os comportamentos já vão estar mais cronificados. E aí, a minha intervenção como profissional e da equipe, né, que vai entrar ali para intervir, vai ter mais dificuldade, porque aqueles comportamentos já vão estar muito mais solidificados, né? Então, preocupe-se por buscar um diagnóstico o quanto antes, porque isso vai te ajudar a trazer resultados mais positivos. Quando a gente fala, então, de TEA de forma muito resumida,
a gente observa que o TEA, ele se apresenta nesse tripé, a gente poderia dizer assim, né? Como se fosse uma cadeira com três pés, né? Primeiro pé do autismo, dessa cadeira, imaginando assim, seria a questão do comprometimento da fala e da comunicação, né? Então, a pessoa autista, ela vai ter mais dificuldade, por exemplo, de falar. Então, se você observa a criança aí que está falando mais de forma mais comprometida, né, em relação a essa questão da fala, da comunicação, socioemocional, né, normalmente a criança, o adulto autista, tem muita dificuldade de fazer essa troca, né, em relação à comunicação socioemocional. Então, vai se visualizar nesse primeiro tripé, comunicação e fala. O segundo tripé seria os comportamentos repetitivos, né? Ou estereotipados, de fazer as coisas sempre do mesmo jeitinho, sempre na mesma ordem. Aí algumas pessoas olham para aquilo ali e dizem, porque é muito sistemático, né? Mas o caso do TEA, de fato, ele é bem sistemático, gosta das coisas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, são péssimos para aderir, por exemplo, mudanças na rotina. Então, eles gostam, são apaixonados por rotina, gostam das coisas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira, sem modificação, dão preferência para a alimentos sempre também repetidos, né? Então, há uma questão de seletividade, por isso que a gente visualiza, né, crianças com TEA que têm seletividade alimentar, normalmente gostam só de alguns alimentos específicos e repetem todos os dias aquela comida, aquele alimento, e não há nenhum problema para eles em relação a isso, né? Muito pelo contrário, o problema surge quando a gente tenta mudar a rotina, né? Então, olha só como o diagnóstico ele vem funcionando como uma lanterna. Se eu entendo isso aqui, eu não vou forçar a barra com a minha criança autista. E comigo, adulto, eu também vou ser mais flexível e mais paciente. Não vou tentar forçar a barra para gostar de alguns alimentos. Eu posso ir tentando introduzir de forma mais passiva, de forma mais passiva, de forma mais leve, de forma mais compassiva. Porque se eu tenho aqui, pensando no caso de mãe ou pai, o meu filho autista, ou cuidadora ou professora, né? E eu começo a xingar aquela criança, a menosprezar ela porque ela não come determinado alimento, ou comparar ela com os demais. Olha, todos os seus primos comem fruta e você não quer comer fruta. Você é desobediente, você não vai crescer saudável, você vai crescer fraquinho. Tem uma música até lá no Peru que diz assim: eu esqueci uma música que eu sempre ouvi a minha cunhada cantando para as filhas dela, né, quando ela queria introduzir alimentos nutritivos, né, ela sempre cantava aquela musiquinha aqui, para não crescer flaco como uma rana, mas robusto como um leão, não lembro bem, mas mais ou menos era assim, que a criança, a letra da música queria dizer para a criança que se ela não comia aquilo ali, ela ia ficar, crescer como uma rã, fraca e débil, mas se comesse aqueles alimentos ia ficar como um leão fortão, era mais ou menos assim a letra. Mas tem problema nisso, Jus? Não necessariamente. Pode ser que a criança leve super de boa a música e até goste e realmente consiga aderir, né, àquele comportamento de flexibilizar esse comportamento rígido, né? Ou repetitivo. Mas eu posso terminar, talvez, não ajudando, mas prejudicando, né? Depende muito do organismo, da forma como aquele organismo vai reagir. Pode ser que reaja de uma forma muito positiva, mas pode ser que reaja de uma forma muito negativa. Então, melhor é a gente tentar utilizar outros métodos, né? Então, ser mais pacientes, né? E aqui já vai entrando dicas, né? Para você que tem alguém em casa com esse diagnóstico. Ou, se é o seu caso também, seja mais paciente, leve de forma mais leve, né? Isso aqui, mais uma vez, abro parêntese, não é para você cruzar seus braços e se conformar com isso. Dizer, não, então eu tenho, pronto, eu vou comer só isso aqui, eu vou fazer só isso aqui, vai ser desse jeito. De forma alguma, não é para olhar por esse lado. Mas também não é para ir para o lado extremo de vir de forma muito intensa, rígida e cobradora, né? Mas a gente pode olhar para isso aqui e tentar uma postura mais leve, né? Não me cobrar tanto por conta disso, né? Se teve aí uma quebra na minha rotina, eu vou trabalhar dentro da terapia estratégias para flexibilizar esse meu comportamento extremamente rígido em relação à repetição de rotina e vou tentar aderir a um comportamento que seja mais leve, né? E não trazendo uma cobrança, um peso sobre mim por conta disso. Terceiro tripé do autista é os interesses restritos, né? Então,
Normalmente, quando foca em uma coisa, é só aquilo ali e se acabou, né? Na minha família tem um autista e ele, por exemplo, desde bebê, ele sempre foi muito. Teve um interesse muito grande por coisas redondas, por roda de ônibus, por exemplo, roda de caminhão, roda de carro. E aí, se ele passava na rua, todos os carros e caminhões e ônibus que ele via, ele falava: Olha, uma roda, uma roda, uma roda, uma roda. E ele ficava repetindo inúmeras vezes: a roda do caminhão, a roda do caminhão. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para. Alguma coisa que ela ouviu aí e pensou que eu tava chamando ela. Mas enfim, interesse extremamente restrito àquilo ali. Aí, tudo que depois ele começou e aderindo não somente à roda, mas a coisas mais que tivesse forma de roda, então que fosse redondo, que fosse forma de bola, né? E hoje ele tem um interesse restrito a tudo que é redondo, ovo, ele adora comer ovo, porque ele, antes de comer ovo, ele segura uns 10 minutos o ovo na mão e fica só olhando para o ovo, achando lindo, ele dá carinho. É uma criança ainda, né? Ele fica brincando com o ovo. E aí, na hora de quebrar o ovo, ele vai lá, ele ajuda a mãe. Então, ele tem um interesse muito grande por tudo que é redondinho, que tem forma de roda, né? Apesar de que o ovo não tem muita forma de roda, mas também é redondinho, né? Então, tem, normalmente, o autista esse interesse restrito por determinadas coisas, se fixa naquilo e não consegue flexibilizar e tem interesses por outras coisas, né? Ah, aqui eu pus essa imagem, né, para a gente pensar na questão da dificuldade que há em relação à questão da mudança de rotina, né? Isso é em relação ao TEA. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o TEA, você pode escrever aí, eu vou tentar responder, ou você pode me mandar lá no meu WhatsApp ou no meu Instagram. Eu abro todos os dias caixinha no meu Instagram. Você pode, todo dia não, na verdade, me desculpe. Quase todos os dias eu abro caixinha no Instagram e lá você pode colocar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário em relação a essa questão, tá bom? Em relação ao TDAH. O TDAH, como eu já comentei, ele é um transtorno que traz comprometimento na função executiva atenção. Então, compromete a atenção, trazendo um déficit na atenção, ok? E há também um comprometimento na questão da hiperatividade, né? Hiperatividade e impulsividade, né? Normalmente, é comum a gente visualizar muitas pessoas que tenham subtipo misto, ou seja, que sejam desatentas e ao mesmo tempo hiperativas. Mas há também muitas pessoas com TDAH que só têm o comprometimento atencional, que só têm o déficit de atenção, não são hiperativas. E há outras, entretanto, que são somente hiperativas e impulsivas, não têm comprometimento atencional. Jússi, se for só déficit de atenção, o transtorno se chama então TDA? Não. Porque a gente tem visto hoje muito nas redes sociais o pessoal comentando, eu não tenho TDAH, eu tenho TDA, não existem siglas. As siglas oficiais que há é o TDAH, ok? Essas são as siglas oficiais aí que a gente tem dentro da psicopatologia. A questão do déficit de atenção, o indivíduo que tem TDAH com esse subtipo vai ser muito desatento, vai ter muita dificuldade de prestar atenção em detalhes, vai ter muita dificuldade de manter a atenção em uma única coisa, né? Então, normalmente o foco atencional da pessoa com TDAH é bem mais curta do que de uma pessoa normal, né? Pessoa normal entendam, né? Entendam aí no bom sentido essa questão de pessoa normal. Não é anormal, não, a pessoa com TDAH, só tem esse prejuízo aí mesmo. Tá bom? Então, a questão da atenção é bem mais curta, né? Então, não consegue ficar muito tempo ali sentado escutando, né? E isso aí, você até já entende uma pessoa, por exemplo, com TDAH, que chega na igreja e não consegue ficar sentada o culto inteiro, desde a escola sabatina até o culto divino, só escutando, vai ter muita dificuldade. O que que você pode fazer? Aproveita essa questão, esse comportamento da pessoa com TDAH e coloca ela para fazer as coisas na igreja. Vai adorar a pessoa com TDAH ficar fazendo as coisas na igreja. A menos que tenha uma outra comorbidade, como transtorno de ansiedade social, aí vai ter dificuldade. Mas se não for o caso, caramba, vai adorar. Eu trabalho na igreja desde os meus 13 anos. Quando eu entrei na igreja, eu lembro que os meus primeiros meses ali na igreja, o pessoal via que eu falava demais, né? Eu lembro que a minha professora da salinha, ela ficava o tempo todo comigo e com a minha amiga, porque eu ficava buscando minha amiga para conversa. Aí ela ficava o tempo todo mandando fazer silêncio. Ela disse: vocês falam demais, fala pelos cotovelos, faz silêncio, não pode ficar falando na igreja.
E aí um irmão ali da minha igreja, um ancião, ele viu que eu gostava muito de falar. Ele disse, então, se ela gosta de falar, por que não bota ela para falar na frente? Vamos ver se ela não se aquieta assim? Aí ele começou a me escalar para pregar. Eu comecei a pregar nas quartas-feiras, aos meus 13 anos, né? E aí, a primeira vez, eu fiquei muito acanhada, tive muita dificuldade, mas a partir da segunda, pronto, me soltei. Então, eu adorava pregar. Ele me dava o sermão, eu só tinha que ler, memorizar e falar lá na frente. Então, era o dia que eu mais esperava do mês, era o dia que me correspondia pregar, né? E aquele irmão, assim, eu vejo ele como um anjo de Deus na minha vida, né? Porque eu me desenvolvi muito na igreja, graças a ele, né? Eu poderia ter ido embora da igreja, por ter tanta gente o tempo todo me reclamando, porque eu falava muito, era muito imperativa, me mexia demais, estava o tempo todo falando, desviava demais o foco. E aí ele entra como um pai espiritual. Me traz ali não somente a oportunidade para que eu fale, mas me traz também o discipulado, porque ele não só me soltou lá na frente, ele me dava o sermão. Ele via que eu tinha dificuldade, ele não sabia o nome do transtorno, ele não sabia o que, é que eu tinha, ele só sabia que eu era assim, né? Ele via o meu jeito. Então, ele não me soltava lá na frente, ele me dava o sermão escrito e me mandava assim, ó, memorize e fala sobre isso. E aí, os primeiros eu memorizava e falava do mesmo jeitinho que estava lá no sermão. Isso eu tenho a facilidade também, né, de memorizar termos, coisas, assuntos. Apesar de ter o comprometimento atencional, quando eu pego uma coisa, eu dificilmente esqueço, né? Apesar de ter essa questão também do esquecimento, o que eu costumo esquecer muito, no meu caso com o TDAH, é de datas, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de lembrar datas especiais. Eu não sei, não consigo lembrar qual foi o primeiro dia que eu dei um beijo no meu marido, avisando isso em público, ao vivo, misericórdia. Mas eu não lembro, né, da data da nossa primeira saída, não lembro da data do nosso namoro. Do casamento eu lembro que ele me lembra. Então, tenho essas dificuldades assim em relação a datas. Mas, como questão de atenção, aquele irmão da minha igreja, ele via que eu tinha essa dificuldade. Então, o que ele fazia? Ele me trazia o material e falava, olha, você vai pregar sobre isso. Se você tiver dificuldade na semana, me avisa que eu te ajudo. Então, pegou na minha mão e veja aqui, eu sei que tem muita gente adventista que está aqui me ouvindo, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui me ouvindo é adventista, né? A menos que tenha vindo alguém do meu Instagram, que eu compartilhei lá no meu Instagram o link, né? Então, eu sei que a maioria das pessoas adventistas tem muita dificuldade de lidar com pessoas com TDAH, justamente por conta disso. Com o TEA, sendo nível 3, as pessoas têm muita dificuldade, mas sendo o nível 1, nível mais leve, nível 2, as pessoas não têm tanta dificuldade, porque o TEA ele vai ficar calado, vai ficar acanhado, vai ficar no canto dele. Dentro da igreja não vai trazer tanto prejuízo, né, nesse aspecto. Mas o caso do TDAH vai trazer problema para a igreja, porque vai ficar o tempo todo inquieto, falando demais, ou vai dispersar muito. Então, há essa questão dentro da igreja. E aí, o que que a igreja pode fazer? A igreja pode entrar usando as diferenças para o crescimento. Imagina aí se todos nós tivéssemos essa expertise para pegar as diferenças de cada pessoa e usar para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo, seria maravilhoso, né? Aquele irmão ancião da minha igreja, ele fez isso comigo. Ele usou as minhas diferenças para o crescimento do corpo. E a igreja se beneficiou muito, eu me beneficiei muito com aquilo. Porque a partir daquilo ali, eu comecei a participar, depois dos meus 14, 15 anos, o pastor começou a me convidar para participar de treinamentos, onde ensinava as pessoas a pregar. Então, ali nos meus 15 anos, eu fiz meu primeiro evangelismo, e isso foi tudo ali, o pastor segurando a minha mão, me ensinando, me mostrando, me levou para o treinamento, ali eu aprendi como fazer, e comecei a fazer, mesmo sem ter muita experiência, mas me deram oportunidades, entendem a necessidade de a gente fazer isso, olho para aquele indivíduo, vejo que ele me dá problema na igreja, então o que eu posso fazer para que ele não me dê problema, mas que ele traga benefício para o meu meio? Entende? A gente precisa ter essa facilidade, essa expertise e essa inteligência para utilizar as dificuldades a nosso favor, entende? A questão da pessoa com TDAH também, a gente vai observar que há uma dificuldade, quando a gente fala ali da área acadêmica, há uma dificuldade muito grande de conseguir iniciar e finalizar tarefas. Às vezes consegue iniciar, mas não consegue finalizar ou faz um trabalho desleixado e desorganizado. Então, vai se visualizar de forma mais intensa essa questão quando o indivíduo ele entra na escola. Ali é onde vai se visualizar mais, porque na escola é onde o professor, o cuidador, a pessoa que está ali acompanhando vai conseguir notar
que aquele aluno tem certa dificuldade, eu tenho uma dificuldade maior que os demais, né? No meu caso, na escola, o que sempre eu lembro me carregou para a vida toda, né? Quando eu cheguei na faculdade de psicologia foi onde eu comecei a despertar um pouco mais, talvez, a atenção para isso. Dizer, caramba, será que eu não tenho TDAH? Porque marcaram as palavras da minha professora na minha infância, né? Logo no meu primeiro ano de aula, a minha professora, ela disse assim para minha mãe, a sua filha é muito inteligente, ela aprendeu a ler e escrever no primeiro ano de escola dela sem sentar, porque ela nunca sentava, ela sentava um minuto e parece que tinha espinho na cadeira, porque ela levantava e começava a andar na sala, e eu pegava, colocava na cadeira, ela ficava máximo um minuto, e levantava de novo, e ficava o tempo todo inquieta, bagunçando a sala, muito bagunceira, desorganizando os demais alunos, mas eu não sei como foi que ela aprendeu a ler e a escrever se ela não sentava. Então, no meu caso, eu não tive uma dificuldade com a aprendizagem, porque o meu QI é normal, então eu consegui pegar rápido, né? Consegui aprender, apesar de estar me movimentando muito. Mas, quando evoluiu, né, e eu entrei ali mais no nível mais avançado, poderíamos dizer assim, né, na área acadêmica, eu consegui visualizar prejuízos porque eu tinha dificuldade de fazer trabalhos que eu não gostava, ou trabalhos chatos, aparentemente chatos. Tenho muita dificuldade de finalizar, apesar de que eu queria, porque eu sempre fui muito comprometida com os meus estudos, mas eu tinha dificuldade de finalizar. Hoje eu tenho dificuldade de finalizar relatórios. Quando eu tenho relatório, laudo, documentos desse tipo para fazer, nossa, é um sofrimento. Eu sento aqui, me arrasto, começo, escrevo duas palavras, faço outra coisa. E é uma dificuldade. Eu estou o tempo todo ali trabalhando com essa dificuldade, né? Mas a gente ali, por exemplo, como psicoterapeuta, a gente vai trazer ferramentas para que a pessoa com TDAH consiga gerenciar bem o seu tempo e não ter dificuldade tão grande de completar ou cumprir os seus prazos. Em relação à questão da hiperatividade e impulsividade, né? Vai ter, por exemplo, a dificuldade de ficar sem fazer alguma coisa, então sempre vai ficar mexendo as pernas, mexendo a unha, mexendo alguma coisa. Aí eu tenho aqui do meu lado esse flamingo, né? Então, eu fico o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Eu não consigo ficar parado. Então, eu fico o tempo todo mexendo com esse flamingo. Foi meu sobrinho que me deu e para mim foi uma maravilha, porque antes eu ficava mexendo nessa caneta. Tem aqui do meu lado. Então, eu tô o tempo todo sempre mexendo em alguma coisa, né? É difícil ficar parada mais de um minuto. Então, há essa dificuldade. Que mais? Dentro da questão da hiperatividade, frequentemente corre, se bate nas coisas, né? Tem uma coordenação um pouco mais bagunçada, né? Então, aquela pessoa que se olha assim e diz, nossa, como é lerdo, né? Porque derruba as coisas demais, se bate muito nas coisas, né? Então, se apresenta dessa forma também a questão da hiperatividade e impulsividade. Também se apresenta na dificuldade, por exemplo, de se manter numa brincadeira de forma organizada. Então, vai ficar mudando a brincadeira, o curso da brincadeira. Então, a criança com TDAH, pode ser que a socialização dela se comprometa por conta disso, né? Porque ela não consegue se manter em uma brincadeira por muito tempo, né? E se tiver coleguinhas que são bem rígidos, aí vai ter um atrito, né? Porque o coleguinha vai querer se manter naquela brincadeira e o outro coleguinha com TDAH não vai querer, né? Então, pode trazer aí um probleminha, né? Frequentemente fala demais, né? É nega do leite. Não para, tá o tempo todo se mexendo, parece que está sempre com o motor ligado, sempre nos 220. Ah, normalmente, na questão da impulsividade, não consegue esperar o outro falar, tenta completar as falas do outro, interrompe demais. A questão tanto do TDAH e do TEA, que é algo importante que a gente deve falar, é que, obrigatoriamente, esses sintomas, eles devem aparecer até os 12 anos de vida do ser humano, né? Isso quer dizer que se esses sintomas me aparecem depois dos 12, eu não tenho TDAH. Eu tenho qualquer outra coisa, eu não tenho TDAH. Porque o déficit de atenção não é uma função executiva que é comprometida só no caso do TDAH. O déficit de atenção pode ser comprometido no caso de TAG também ou qualquer outro transtorno. Por isso, quando a gente faz o diagnóstico do TDAH, a gente fica muito atento para não se confundir e faz certinho o diagnóstico diferencial, porque pode haver uma confusão aí em relação a isso. Que mais? Então, precisa ter aparecido até os 12 anos. Por isso que eu, particularmente, quando eu avalio pessoas com TDAH, eu não me centro tanto em aplicar testes, mas em avaliar muito certinho a jornada do ser humano, do indivíduo, né? Que chega até mim com sintomas de TDAH. Então, o que eu faço? Eu busco conversar com a mãe, com o pai, saber como foi bem o desenvolvimento, com o irmão mais velho, se tiver.
Se puder conversar com o professor, também algum professor que acompanhou esses primeiros anos de vida, né, escolar, eu converso também. Então, eu vou juntando informação através dessa avaliação clínica, juntando informações, fazendo uma boa anamnese, eu consigo chegar a uma conclusão e a um diagnóstico fechado. Normalmente, eu só entrego hipótese diagnóstica quando se trata de situações que não está muito claro, mas normalmente eu entrego diagnóstico fechado, né? É, eu avalio certinho, considerando todo esse contexto. Se for necessário aplicar teste, eu aplico, mas algo que eu sempre friso para os meus pacientes que chegam com essa suspeita de TDAH apareceu desde quando? Quando foi que começaram esses sintomas? Ah, eu não lembro quando começou, então nós vamos precisar investigar para saber, porque isso aqui é muito importante. Por quê, Jesus? Porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. É um transtorno que você não adquire, você nasce com ele. Isso é muito importante a gente saber. Todos os transtornos de neurodesenvolvimento, eles já nascem com o indivíduo, ou pelo menos o indivíduo já nasce com a predisposição, e nas primeiras etapas de desenvolvimento, nos primeiros 12 anos, aquele transtorno vai aparecer, ok? Então, ele pode já nascer com o transtorno, ou ele pode nascer com a predisposição genética e temperamental, e através de um ambiente, ele desenvolver aquele transtorno até os 12 anos. Passou os 12 anos, não se desenvolve mais transtorno de neurodesenvolvimento. No caso de um deles, porque a gente tem vários transtornos de neurodesenvolvimento, um deles seria o TDAH e o TEA, que é o que nós estamos falando hoje. Beleza? Então, isso aqui é muito importante a gente saber. Ah, bem, então aqui, quais são os prejuízos funcionais da pessoa com TDAH? Normalmente tem dificuldade na escola, tem dificuldade no trabalho, nas interações familiares, nas atividades sociais. O que pode acontecer com adultos? Adultos com TDAH podem ter encargos pessoais, sociais, econômicos significativos e podem ter um impacto negativo na qualidade de vida geral. Por isso, a necessidade de tratar de forma muito funcional e assertiva o transtorno do déficit de atenção ou o transtorno do espectro autista, né? A terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro para tratar o caso do TDAH, né? Para tratar TEA não é padrão ouro, mas para tratar TDAH, sim. É o que a gente tem mais de bem sólido na ciência, inclusive, muito mais do que a medicação. A gente tem muita evidência que mostra que a terapia cognitivo-comportamental é mais funcional do que a medicação no caso do TDAH. No caso do TDAH, a gente tem medicação que são os psicoestimulantes, e esses psicoestimulantes, eles não são necessários para se tomar a vida toda. Beleza? Então, se você tem TDAH, não se preocupe em ter que tomar medicação o resto da vida. A gente só vai precisar de medicação, no caso do TDAH, em situações específicas, né? Que haja uma necessidade muito grande, aí sim a gente entra com o psicoestimulante, né? Para ajudar o indivíduo a focar mais e a centrar mais a questão atencional. Mas há muitos psicoestimulantes que terminam estimulando também a ansiedade, porque deixa o indivíduo mais ativo, né? E a ansiedade, normalmente, no caso do TAG, né, já deixa a pessoa muito mais ativa, né? Então, no meu caso, por exemplo, que tem um TAG, se eu fosse fazer uso de medicação para TDAH, eu precisaria ser uma medicação muito bem certa, porque poderia ter uma complicação maior no caso do TAG, né? Então, se for seu caso, se você tiver TDAH certinho, antes de tomar a medicação, busque um bom psiquiatra. É melhor você fazer um investimento alto do que você ir em qualquer psiquiatra. E depois terminar tendo mais prejuízo, mais problema e ter que agora entrar com novas medicações e mais gasto, né? Então, é melhor você fazer o investimento logo certinho, se for o caso de você fazer uso de medicação e acertar num profissional aí bom, né? Eu só trouxe isso aqui como uma questão da igreja, né? Os que trabalham na igreja, como o Ministério das Possibilidades, né? O Ministério Adventista das Possibilidades, que é o MAP. O MAP hoje, felizmente, tem tomado muita força dentro das nossas igrejas, né? Já muitas igrejas estão implementando aí o desenvolvimento desse ministério, e a funcionalidade desse ministério é justamente ajudar pessoas que têm necessidades, talvez, de uma atenção especial e de um cuidado especial. E nós, como igreja, nós não podemos fechar os nossos olhos
negligenciar ou talvez ser intolerantes com as pessoas que têm necessidades especiais. Hoje, a divisão sul-americana tem trabalhado já em materiais, eu estou, inclusive, trabalhando em um material, que é o livro Vinde a Mim, não sei se ele está por aqui, ou está lá na sala, estou utilizando ele para elaborar o material, trabalhando, aqui está, vou mostrar para vocês. Esse livro é um livro que foi trabalhado pelo Ministério da Criança, mas quem terminou fazendo mais ajustes nele foi o MAP, né? O Ministério das Possibilidades. Do capítulo 5 ao capítulo 10, aqui no livro Vinde a Mim, você é adventista, se você tiver interesse nesse livro, você pode entrar em contato com o seu pastor para perguntar como que você pode conseguir. O que eu sei é que a nossa missão fez um pedido pequeno por conta de alguma situação específica, mas eu acho que você consegue comprar esse livro aqui. Ah, mas se você quiser também em PDF, eu tenho ele em PDF. Você pode pedir ao pastor para falar comigo, eu passo para o pastor e ele envia para vocês. Do capítulo 5 ao capítulo 10, você vai encontrar aqui orientações para incluir. Aqui, obviamente, é para trabalhar com criança, mas isso não quer dizer que os recursos que são ofertados por esse material sejam limitados ao público infantil. Porque tem muitos comportamentos do TEA e do TDAH que se estende ao longo da vida. Por exemplo, no caso do TDAH, a questão da hiperatividade e da impulsividade vai melhorando ao longo dos anos. Isso, ainda que o indivíduo não faça terapia. Isso a gente tem a certeza, né? A ciência consegue confirmar isso, que a hiperatividade e a impulsividade melhoram ao longo dos anos, mas a atenção não melhora ao longo dos anos. O déficit de atenção é um padrão crônico que se mantém pelo resto da vida. Então, os recursos que vão ser ofertados aqui, as estratégias, as ferramentas, não vão ser funcionais somente para as crianças, mas também para os adultos que têm o TDAH, já que a gente sabe que os sintomas do TDAH se estendem ao longo da vida do indivíduo, beleza? Então, você vai encontrar aqui, do capítulo 5 ao capítulo 10, muitas orientações e estratégias para se trabalhar com crianças que têm necessidades especiais, que são surdas, que têm deficiência visual, ou que tem alguma questão com a fala e precisa de um suporte maior, né? Aqui se desenvolve muitas estratégias para trabalhar com eles e também com o público que tem algum transtorno mental, como o TOD, como o TEA, TDAH, enfim. Então, o MAP, ele tem alguns objetivos. Um dele é trazer mais acessibilidade, é treinar a igreja para que seja mais acessível, que tenha educação em relação a esses assuntos, né? Que eu fiz hoje aqui com vocês. Eu psicoeduquei vocês, né? Eu trouxe informações em relação a esses transtornos que podem servir para vocês como pessoas, mas também para vocês como irmãos, como líderes de igreja, né? E o MAP, ele promove exatamente isso, educação em relação a isso. Encorajamento também para que nós, como igreja, olhemos para essas diferenças e tratemos de buscar formas de acolher e de trabalhar com essas diferenças de forma que o indivíduo, ele se sinta bem no nosso meio, se sinta parte do nosso meio e o nosso meio cresça com aquelas diferenças. A ideia também do MAP desenvolver estratégias para acolher, para alojar essas pessoas que têm necessidade de uma inclusão maior, apoiar as necessidades e ser mais servicial, né? Então, um dos principais objetivos de cada MAP é trabalhar para restaurar um senso de dignidade e valor pessoal nas pessoas atendidas, né? Então, esse é o benefício do MAP e a minha motivação para você hoje é que você aí na sua igreja busque trabalhar desenvolvendo esse ministério, né? Se você tem o transtorno, você pode também ah, se incluir, né, nesse ministério de tal forma que você trabalhe não somente para estar ali naquele meio se sentindo bem, acolhido, se sentir incluído, se sentir parte daquele meio, mas que você também ajude outras pessoas como você a se sentir bem. Olha como é fácil aqui. Quando eu falo, por exemplo, de igual para igual, é bem mais fácil de eu ser compreendida e ouvida. Isso quer dizer, se eu me aproximo da pessoa dizendo, você tem TDAH, você tem TEA, eu também tenho. Vamos ver como que a gente pode se ajudar? Percebe que é bem mais fácil? É bem mais fácil do que uma pessoa que não tem chegar
e tentar ajudar ou acolher. Claro que a pessoa que não tem pode fazer isso também, mas é bem mais fácil e bem mais atrativo uma pessoa que tem uma questão, um prejuízo, alguma dificuldade em relação a um transtorno mental, se aproximar de uma pessoa que também tem, né? Vai ter uma conexão maior ali. Então, busquemos, né? Busquemos trabalhar as nossas habilidades, busquemos desenvolver habilidades, entendamos que receber um diagnóstico de TEA, TDAH, não é uma sentença final que vai trazer condenação para a nossa vida, não deve ser também um chamado ao conformismo para a gente ficar de braços cruzados. Olha só, eu tenho um transtorno, me entendam, me compreendam, não é para isso. A gente recebe o diagnóstico como um mapa para nos orientar qual caminho trilhar, qual o caminho mais fácil chegar. Se eu chego numa cidade estranha, pego meu carro e tento encontrar um lugar sozinha, só seguindo a minha intuição, eu vou demorar mais, eu vou perder mais gasolina, perder mais tempo e talvez eu nem chegue no local. Mas se eu tentar chegar no meu destino final com um mapa nas mãos, com um GPS, com um Waze, quem usa o Waze aí, com o Waze, caramba, vai ser muito mais fácil de eu chegar no meu destino final. Eu não vou perder tempo, não vou perder tanto combustível e vou chegar muito mais rápido. Então, usemos os conhecimentos que estão disponíveis sobre esses transtornos a nosso favor, não para que cruzemos os braços e nos conformemos, não para que entremos na etapa de negação, mas para que nós entremos na etapa de transformação. E só se transforma quando se conhece. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastor Abraão. O prazer é todo meu. Deixa eu ver aqui como vou colocar aqui minha câmera. Que alegria. Vocês agora têm a oportunidade, os que estão conectados aqui, de fazer perguntas aí no chat. Outros não conseguiram entrar, estão aqui no nosso grupo, dizendo, pastor, não consegui entrar, não consegui entrar. Não sei o que aconteceu, ou porque não tinham familiaridade com o Zoom, né? O celular não suportou. Não tenho essa informação assim muito clara. Contudo, daqui a pouquinho vai estar disponível aí nas redes YouTube, no canal Sou Anjo da Saúde, e vocês vão poder aí desfrutar, repassar, rever o conteúdo que hoje foi disponibilizado, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, quem está escrevendo aí, pode escrever, deixa eu ver se eu consigo. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, aí já dá para ver, já estamos aqui conectados. Ok, é, o chat está à disposição, nós estamos aqui felizes, né, porque a professora Monteiro foi muito direta, né, bem didática, e eu creio que atendeu a nossa demanda como curso. Lembrando, professora, novembro está o seu certificado, viu, de professora adjunta de Andrews. Então, coloca na sua agenda aí, vou dar posteriormente a data. O local ainda estamos para Isso. ver. Vai ser Senhora? presencial o encontro? Vai ser presencial. Coisa boa. Bem, esperamos que o Dr. Norton venha, né? O Dr. Norton, ele é o diretor do mestrado e um dos diretores de mim, de Andrews, e ele é o diretor-geral do SAL. O que é o SAL? Seminário Adventista de Líderes. Antes era Seminário Adventista de Laicos, só que o término laico foi extinto, né? E não querem utilizar mais esse término de laico, e aí conversamos e então fica de líderes, Seminário Adventista de Líderes. E a nossa certificação, que estamos agora nos deparando ou desfrutando, é saúde e nutrição. Ademais, os que estão mais antigos, né, vai receber 2 certificados, um de promotor de saúde pela Associação Sou Anjo da Saúde e outra de por Andrews, que é saúde e nutrição, tá bom? Então, quero perguntar a vocês, amigos, amigas, alguma pergunta? Ficou muito claro? Te ajudou? Escreva aí no chat, escreva alguma coisa aí, sei lá, não ouvi nada, ouvi alguma coisa, foi legal, não foi legal. Escreve alguma coisa aí, cadê? Vou falar nome por nome aqui. Gilsara Mendes, e aí? Pode também ligar os seus áudios agora, viu? Se não quiser escrever. Então, pode também ligar seu áudio, ligar sua câmera, queremos ver seu rosto. Talvez você esteja despeinado aí, né? Despenteado, como se diz aqui no Brasil. Está preocupado, mas não se preocupe, estamos em família, né? Temos que aceitar como somos. Eu mesmo estou despenteado um pouquinho, mas
tem que me aceitar como eu sou, ok? Então, alguém quer conversar alguma coisa? Rita, e Messias, Vitória, Eliane, Viana, José Raimundo, Zé Branquinho, Adriana, Fernanda. Aqui, Deise falou, eu acabo de ter a confirmação que tenho TDAH. Bem, isso já sabíamos, amiga. Desde que você nasceu, a gente já sabia disso, segundo a orientação da nossa. Aí, Vitória disse, já somos dois. Bem, é isso aí, Júcio. Já estamos aqui se entregando, né, os TDAHs que entenderam que antes dos 12 anos de idade já tinham esses sintomas aí, ou essas características bem latentes, né, de TDAH. Mas, olha, já estou vendo aí um rosto, quem é essa? É Sara, minha líder é Sara, que alegria te ver aqui. E Sara, gostou, irmã Sara? Excelente? Gostei, eu achei o tema muito relevante, Aham, porque as nossas igrejas, a maioria, principalmente na área de recepção das pessoas, até os membros, principalmente mais assim do interior, nós não estamos preparados para tantos casos, a recebermos pessoas que têm TDAH, autista, qualquer tipo, qualquer criança atípica. E isso o que foi falado hoje é muito interessante. Seria muito bom que nós nos aprofundássemos como lidarmos com essas crianças atípicas e até mesmo com os pais atípicos, porque os pais atípicos, eles precisam muito da nossa atenção e de nosso carinho. Eu gosto muito desse assunto, porque eu me identifico com crianças com necessidades especiais. Gostei muito do tema e, com certeza, relevante para o nosso dia a dia. excelente, professora Sara. A mulher que cuida das mulheres aí da região aqui do sul de Sergipe, especialmente lá em Pedrinhas. Que bom ter a sua participação. Eu quero ler aqui um pouquinho, né, os comentários. Aqui diz o seguinte, olha, Vitória diz, somos dois. Aí Deise diz, olha, nós, né, pastor? Ou seja, quer me incluir também no TDAH. Calma, calma, minha amiga, não tem que me expor tanto assim. Mas tudo bem. Muito bom, nos ajuda bastante a lidar com essas crianças. Eu amei a explicação, no estágio não obrigatório que estou, trabalho cuidando de crianças TEA e TDAH. A aula me ajudou a esclarecer algumas dúvidas. Excelente. A gente traz para você, né, porque ela está aqui ainda não, mas a gente tenta trazer o melhor para vocês, né? E um tempo também mais enxuto para que todos não fiquem aí, né? Os que são TDAHs não fiquem quietos, né? Com aulas mais extensas. Mas, enfim, queremos agradecer a todos, ok? A todas que aqui estão. Nós vamos estar, ou estaremos, colocando daqui a pouquinho esse vídeo no YouTube, vou mandar o link. Você pode compartilhar à vontade, pode rever, ok? Pode mandar para a sua liderança da igreja, Ministério Infantil, Ministério Jovem, outros desbravadores, enfim, toda igreja. Temos que levar ferramentas à nossa comunidade cristã para poder ter uma igreja mais saudável, uma igreja mais consciente, uma igreja mais preparada, ok? Bem, professora Monteiro, suas últimas palavras aí e ora por nós, por favor. Bem, as minhas últimas palavras, pastor, é só que nós não façamos autodiagnóstico. Busquemos um profissional para nos ajudar, para nos orientar, porque parece simples, mas não é tão simples, né? Eu, às vezes, demoro 5, 6 sessões ou mais para chegar a um diagnóstico, né? Imagina aí, às vezes, você só lê ali e dizer, não, eu tenho isso aqui, então, eu pareço com isso, então eu tenho. Não é tão simples assim, né? A gente tenta simplificar na explicação para que fique mais fácil a compreensão, né? Mas busquemos sempre profissionais para nos ajudar, nos orientar e nos dar o melhor caminho, né? Vamos orar Excelente. então? Por favor, Pro. Oremos.
Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de poder juntos nos conectarmos pelos meios digitais para poder crescermos, compartilhando, dividindo experiência, conhecimento. O que nós pedimos nesse momento é que o Senhor possa nos dar sabedoria para entender as pessoas que têm algum transtorno mental, sobretudo alguma questão com TEA, TDAH, que tu nos ajude a entendermos essas pessoas e termos facilidade de trabalhar com elas. Se for o caso, ó Deus, de nós termos alguém na nossa família, também nos dê facilidade e recurso para poder lidar com o transtorno, tratar esse transtorno também, entendendo que um diagnóstico na saúde mental é um chamado para tratamento. Nos abençoe e nos prepare como igreja para sermos um lugar de acolhimento e bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, Pró, muito obrigado a todos e a todos que estão aqui. E a nossa professora Monteiro, muito obrigado. Novembro temos formatura e também, se necessitar alguma informação adicional para abrir seu clube de saúde aí ou motivar alguém a abrir em seu distrito, estamos à sua disposição, tá bom? Obrigada, pastor, que agradeço. Obrigado, então. Então, queridos, até mais, até no YouTube. Estamos aí conectados. Vamos avançar em nome de Cristo Jesus, como só homem, promovendo saúde para toda a nossa igreja. Até mais. Beijo para todos.